Professor Celso, na sua volta ao Brasil, o senhor começa a atividade docente e num período de ditadura. Quer dizer, como é que ficou essa combinação de vir dos Estados Unidos, começar a dar aula justamente no período de chumbo, né? E também é desse período que são estabelecidas as conexões entre a vida profissional e a advocacia, ao mesmo tempo em que o senhor vai iniciar os seus contatos com Bobbio, etc. Quer dizer, parece que há dualidades o tempo todo, né? E eu sei também que a sua geração e essa atividade docente vão marcar uma mudança importante no pensamento e no ensino jurídico. Então, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esses aspectos da sua volta ao Brasil. Bom, são muitas perguntas e muitos assuntos, né, Nina? Bom, quando eu voltei, eu fiquei de 65 a 67, voltei para fazer a pesquisa da minha tese, depois retornei em 1970. Então, nesse primeiro momento, voltando ao Brasil, eu dei aula na Fundação Getúlio Vargas, dei aula de Direito Público e Ciência Política, a convite do professor Angarita, grande figura, um personagem extraordinário que também me estimulou muito nesta área mais abrangente da vida universitária. Bom, aqui na faculdade, quando eu comecei, tanto Marota, quanto Goffredo, quanto Reale, foram desde sempre os patronos da minha carreira universitária. E quando eu voltei, o Reale e o Goffredo disseram: vem para o departamento de filosofia. E o Marota vem para o departamento de Direito Internacional. Então, desde o começo, um pouco a história daquele fado português, a Severa, tem o seu destino traçado desde o dia em que nasceu. E eu comecei dando aula com o Marota, colaborando com o Marota. Como eu disse, o Marota foi um professor de primeira água, com uma formação excepcional. E ele me deu amplo espaço. Eu regi a pós-graduação como doutor, muito antes de ser livre docente. Ou regendo mesmo, ou dando aula junto com ele e regendo uma parte do curso. E nós demos aulas sobre assuntos muito desafiantes. Um curso sobre o direito internacional da pessoa humana, o que naquela época já não era uma coisa fácil. Claro que nós começamos com o direito internacional, mas a repercussão do direito internacional e todo o estudo, a Declaração Universal, etc., etc. e tal, já era uma tomada de posição. Também direito do meio ambiente, não? O Marota também sempre antenado, estava antenado, enfim, a primeira conferência, que é a Conferência de Estocolmo, sobre meio ambiente, não? O que também me levou a ter, desde o começo, um certo preparo para essas coisas que depois eu vim tratar. Agora, o imprevisto é, como diz o Machado, uma espécie de Deus avulso que tem o seu papel no âmbito das circunstâncias. E o âmbito das circunstâncias foi o concurso do terço, não? Quem deveria fazer o concurso de introdução era o professor Teófilo. Mas o Teófilo morreu no meio do prazo do concurso. E o terço, que tinha uma tese, publicou a tese antes, que é a teoria da norma jurídica. Então, o Reale e o Goffredo chegaram para o terço: olha, nem
duvide, vá escrever e vá se inscrever. Então, começa a conversar com o Tércio sobre o que você vai escrever. Aí eu disse ao Tércio, olha, escreve sobre antinomias, que é um tema técnico, mas que o Tércio tinha escrito sobre isso. Não vou escrever sobre antinomias, porque o que eu já tinha para dizer sobre antinomias eu já disse nesse artigo. Não vou escrever sobre a norma jurídica, porque eu já escrevi. Então, ele diz, olha, eu vou fazer o seguinte, eu estou dando um curso de pós sobre dogmática jurídica e a sua função. Eu vou fazer a tese sobre isso. Bom, para o Tércio fazer essa tese, foi uma parada. Ele ditava a tese. A minha secretária datilografava a tese. Eu complementava a bibliografia porque eu sabia o que ele estava lendo. E a tese ficou pronta e o Tércio fez aí um excelente concurso. De maneira que, enfim, aí o Tércio ficou como o sucessor do Goffredo. E a coisa estava mais ou menos definida. Mas aí precisava de gente para dar conta da carga horária, né? Para voltar aqui. Então, eu passei a dar aula, coisa que eu fiz desde o começo, em Direito Internacional e Filosofia do Direito. No começo, eu dava a graduação em Filosofia e também em Internacional, e a pós eu estava dando em Internacional. Não dei a pós em Filosofia nesse período. Quando foi da sucessão do professor Reale, o Renato Xerna, que era o mais antigo assistente do professor Reale, pessoa de grande erudição, chegou para o Aloísio, que era outro livre-docente do departamento, e disse, olha, se vocês forem concorrer, eu não vou concorrer porque eu não estou na idade de disputar um concurso. Aí tanto o Aloísio quanto eu dissemos, olha, dispute o concurso sozinho, nós não vamos concorrer. E o Renato disputou o concurso e ganhou. Mas aí o Renato resolveu se aposentar. E aí abriu o concurso. Eu não estava esperando um concurso tão cedo. E além do que, meu pai tinha falecido, eu tinha responsabilidades profissionais na Metal Leve. Então, era que nos outros concursos que eu fiz, começando pela livre docência, que eu não falei, o papai dizia, olha, é o seguinte, vá para casa, escreve e quando voltar, terminar, volte para trabalhar. E, naturalmente, no caso da tese de livre docência, que eu não falei ainda, que foi sobre direito internacional econômico, sobre o convênio do café, era um pouco um período complicado também, do ponto de vista da repressão, que papai dizia, olha, vai para fora. Então, como eu queria escrever sobre o café, eu fui para Londres, que é a sede da Organização Internacional do Café. Fiquei hospedado na casa do Melchior, que foi o que deu aí uma oportunidade de uma grande conversa, e conheci muito bem o diretor da Organização Internacional do Café, que era o Alex Peltrão, e depois ainda terminei o negócio da redação, passando um tempo no Center for International Affairs em Harvard, para, enfim, sossegar as coisas, tendo em vista que o então ministro da Justiça, Armando Falcão, não tinha pelo meu nome maior apreço. Mas aí, além de todas essas condições, eu tive um respaldo do meu pai muito significativo. Mas aqui eu estava sem esse respaldo. E escrever essa tese, que eu acho que é o meu trabalho de maior envergadura,
e que se baseava na ideia do direito a ter direitos e na mudança dos paradigmas do direito, e que é uma tese muito influenciada também, não só pela Hannah Arendt, mas pelo Bobbio, foi difícil. Foi difícil. O diretor da faculdade era o nosso Marota. Bom, e o Marota diz, olha, vagou agora, vou precisar abrir esse concurso, não? Mas não vamos nos precipitar. Leve um pouco o seu tempo. Mas aí passou 1 ano, passou 2 anos. Aí o Marota diz, olha, eu não posso prolongar isso infinitamente, porque parece que eu estou te protegendo. Segurando. Aí eu tive uma boa solução. Eu disse, olha, procura o professor Aloysio, que é o outro potencial candidato, e veja ele quando é que ele quer que abra o concurso. Abra o concurso quando o Aloysio quiser. Aí o Luiz disse, olha, não tenha pressa nenhuma, vai segurando. E assim foi. Bom, enfim, aí eu cheguei para o concurso, consegui escrever a tese. Me lembra, a Meire se lembra que houve um dia que eu estava conversando com o Alcides e com o Tércio, e eu me vi às tantas sem saber como continuar o raciocínio. Realmente. Então, foi uma redação trabalhosa, boa, mas muito trabalhosa. Então, o prazo vencia no sábado, o prazo de entrega. Bom, eu entreguei bonitinho o negócio na quarta-feira. Aloysio nada. Quinta-feira, Aloysio nada. Sexta, Aloysio nada. Aí eu disse ao Marota com a intimidade, mantenha a faculdade aberta no sábado, porque se ele quiser entregar no sábado, cumpre o prazo. Bom, ele não apresentou. Então eu fiz o concurso sozinho. Foi um concurso muito, muito bom, muito interessante, com alguns pequenos percalços que eu não resisto a contar para vocês. Eu fiz a defesa de tese e foi muito bem. Eu também sabia o que estava fazendo. Depois eu disse, bom, defesa de tese foi ótima. Títulos eu vou ter 10. Eu vou ter 10 na defesa de tese. A aula, é claro que eu vou ter 10 ou 2. Se programa a vida toda, eu sei dar aula. Bom, mas aí o professor Reale e também o Tércio resolveram tornar esse concurso um pouco mais difícil. Estava fácil demais. Era por E emoção. mudaram 2 pontos. O que eles fizeram? Eles puseram a noção, tinha Reale na matéria e tinha Vico na matéria, mas aí eles puseram um ponto combinado. A concepção de conjetura em Vico e Miguel Reale. Era um trabalho para você repensar tudo em 24 horas. E o outro ponto é Kelsen e a lógica jurídica. Bom, é que o Kelsen, na teoria geral das normas, mudou as ideias dele sobre a lógica. Bom, eu não leio alemão, mas tinha, felizmente, uma tradução italiana do Lozano que eu tinha lido, de maneira que eu, então, sabia o que dizer. Mas lógica, para você dar um curso assim, plantado nessa coisa, não é uma coisa fácil. E o Lorival Villanova, que fez parte da banca e que era um grande kelseniano, chegou para mim e disse, olha, não fui eu que inventei esse ponto. Se é ponto para o seminário, não é ponto para uma prova como essa. Foram os seus amigos que inventaram esse ponto. Bom, aí eu trabalhei que nem um animal nas 24 horas para fazer um ponto. Fiz direitinho. Claro que levei notas minuciosas, porque lógica jurídica não cai do céu
Se você tem uma anotação, ela ajuda. Bom, então levei as notas. Bom, aí levei as notas, estava lá tocando o barco, quando o professor Reale, que presidia a banca, disse: olha, quero lembrar o candidato que isso é uma prova didática, não é uma leitura de prova escrita. Então eu serenamente fechei as minhas notas e continuei, porque eu preparo as notas, mas eu sei o que eu escrevi, de maneira que eu consegui chegar até o fim. O médico da mamãe, que a mamãe estava assistindo o concurso, a dona Beth vai ter um colapso nesse momento. Mas mamãe não teve. O resultado prático dessa história, que o 10 no concurso que eu queria, eu não tive. Eu tive 9,8, coisa que eu valho. O que é sempre uma ótima lição de humildade que a gente tem que aprender. Mas assim foi. Então o resultado prático é que, desde aquela época, eu dei continuidade, eu dei consistentemente internacional e filosofia. Internacional, a graduação eu não dei mais, mas após eu dei, e muito. E filosofia eu dei muito, e dei muito junto com o Tércio, não? Num trabalho em homenagem a ele, nós dávamos em conjunto cursos que foram muito interessantes. Direito e poder, direito e moral, direito e liberdade, direito e interpretação. E eram cursos muito interessantes que tiveram muito bom efeito. Porque o Tércio e eu somos convergentes, mas não somos idênticos. Então dava uma complementariedade interessante. Nós escolhíamos, evidentemente, a bibliografia, havia uma exposição feita sempre por gente muito qualificada dos nossos alunos, e o resultado era muito bom. Agora, eu acho que, bom, você sabe, um galo sozinho não tece amanhã, como diz o poeta. O meu parceiro em filosofia foi o Tércio, e o meu parceiro em internacional foi o Luiz Olavo Batista, não? Que também sempre foi um homem de múltiplos interesses. Agora, o que eu penso que cabe dizer é que o ensino jurídico, na minha geração, foi um ensino que se renovou, porque os meus colegas que integravam o conjunto da massa crítica da faculdade eram pessoas com uma visão renovada do direito. Então eu acho que nós compunhamos uma massa crítica. Bom, o Tércio, que eu já mencionei, o Antônio Junqueira de Azevedo, que estava um ano na minha frente, como eu contei para eles, estava um ano na minha frente também no curso de cavalaria, de maneira que eu fui por ele comandado. E ele andava bem e saltava bem. O Antônio, além da dedicação à faculdade e da dedicação à universidade, era um inovador no plano do direito civil e da teoria geral do direito. Eu acho que é uma coisa muito significativa aquilo que representou o trabalho dele. Tem pessoas que são um pouco mais velhas, mas que eu acho que entram na minha geração. É o caso do Dalmo, que, enfim, também renovou a teoria geral do Estado, que agora está lindamente renovada aqui pela Nina, e que também tinha a preocupação com direitos humanos. O Fábio Comparato, que foi sempre um grande estudioso, também estudou no exterior, uma grande tese na França sobre a teoria dualista da obrigação, foi um inovador no direito do comércio, muito inovador. Depois ele quis ir para o departamento de filosofia e teoria geral do direito,
que queria lidar com direitos humanos e ética, e eu consegui que isto ocorresse, mas ele é um exemplo desta mudança. O Zé Inácio Botelho Mesquita, ele foi um professor de processo e que era um extraordinário professor. Basta dizer que ele foi a pessoa que mais vezes foi paraninfo aqui na faculdade, porque os alunos gostavam de uma pessoa como o Zé Inácio, que não tinha demagogia nenhuma. Era um grande professor, com grande carinho pelos alunos. O Cândido Dinamarco também é uma pessoa da minha geração e também um renovador do processo, não? Uma nova dimensão. O professor Manuel Ferreira Filho, que renovou o Constitucional, também é outro que teve a experiência do estudo no exterior, que era importante. Também o Miguel Reale Júnior, que também soube dar ao direito penal uma característica própria e uma visão geral também do direito muito, muito relevante. E também foi nosso colega, e é da minha geração, o Guido Soares, que morreu muito moço, mas que também deu uma contribuição importante nos assuntos que ele tratou, além de arbitragem, a parte sobre direito do meio ambiente, da qual ele foi um precursor. E que teve também uma boa experiência diplomática. Meio que eu acho que eu integro uma geração que inovou o ensino jurídico na faculdade. Acho que o legado da minha geração é um legado de qualidade nos diversos campos em que nós pudemos.